Fala galera, Walter Pensador TK, após as manifestações aí do domingo, voltar a falar sobre alguns assuntos. Um deles sobre esse vírus aí que o pessoal tá falando, dizendo toda essa arruaça, essa histeria, esse pânico. Como eu vi aí que os YouTubers estão enfrentando um problema muito grande de desmonetização e perda de alcance por causa de só citar o nome dele. Então eu vou chamá-lo de vírus da China, ou China vírus, tá certo? Então toda vez que eu falar China vírus, vocês já sabem do que eu estou falando, não é? O CORO e o resto vocês sabem. Enfim, o China vírus começou lá na China e já estão querendo inclusive mudar a identidade, né? Passar para os Estados Unidos, como sempre a culpa vai passar a ser do capitalismo, vai passar a ser dos opressores yankees, né? Os comunistas nunca são os culpados. E aí você tem esse quadro mundial. Você tem, por exemplo, a Itália, que se fechou, tem vários casos reportados. O pessoal não menciona, por exemplo, que a maioria suprema dos casos, a média deles são, se não me engano, acima dos 81 anos de idade, ou pelo menos pessoas muito idosas que já têm uma grande vulnerabilidade como padrão, né? Então essas pessoas, qualquer coisinha, elas infelizmente ficam muito propensas a ficarem internadas ou até a morrerem. Então tem esse detalhe. E tem outro detalhe de que inclusive eu vi um vídeo muito interessante de uma infectologista, acho que é portuguesa, onde ela relata uma coisa que as pessoas não estão levando em conta, que as pessoas são reportadas portando coronavírus, morrem e aí atribuem a morte ao coronavírus, mas a pessoa não necessariamente morreu de coronavírus, morreu de alguma outra doença. É como se você tivesse, por exemplo, uma pessoa com câncer, aí ela sofre um acidente e pessoas dizem que morreu de câncer. Percebe como isso não faz sentido? Então, justamente, pessoas sendo colocadas como morte pelo coronavírus, e elas eram portadoras sim do coronavírus, mas não morreram por isso. O caso emblemático é o que estão querendo explorar aqui no Brasil, que seria supostamente a primeira morte de coronavírus. Um idoso de 62 anos, que na verdade não sabe nem ainda se é homem ou se é mulher, até onde eu vi, aonde eles não provam em nenhum momento que ele morreu por coronavírus. O senhor tinha diabetes, o senhor tinha um problema benigno lá na próstata, se não me engano ele também tinha hipertensão, e aí ele já tinha essas complicações. Parece que ele começou a ter os sintomas um dia, aí 4 dias depois foi internado, 3 dias depois morreu. Ué, a morte não era instantânea? Ele era um senhor de 62 anos, levou 7 dias depois de sintomas para morrer. Tem coisa aí. E aí você vê um quadro que você tem quase um mês, vários dias que vieram os primeiros casos ao Brasil, supostos casos ainda, porque eu nem sei, nem posso atestar se realmente tem esses casos aí. Quem foi que provou isso aí? Então, só dizendo. Mas enfim, vamos supor que todos eles são verdade. Todos esses aí que estão suspeitando de ter coronavírus, tem coronavírus. Então você tem lá, sei lá, uns 200 casos de coronavírus. Uma pessoa morreu. Tem milhões de pessoas no Brasil. Uma pessoa morreu com coronavírus. E de novo, nós não sabemos nem se ele morreu por coronavírus de fato. Ele tinha o coronavírus, mas não sabemos se morreu. E aí você chama isso de surto. Usam isso para inibir as manifestações do presidente no domingo, que eram a favor dele, que eram apoiando ele, contra os desmandos do Congresso. Eu estive lá, graças a Deus, conforme vídeos vocês viram no fim de semana, que eu fiz um vídeo sobre uma paródia da abertura do Pink Cérebro, que eu achei que ficou muito boa. Se quiser conferir, se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card. Fiz também uma paródia imitando as vozes do Ícaro Teixeira, do Nando Moura e do Arthur do Mamãe Falei, como se estivesse fazendo uma live antes do dia 15. Vou botar no card. E no domingo coloquei 2 vídeos das manifestações. Você pode encontrar os últimos vídeos no meu canal. Mas enfim, voltando ao assunto. Quiseram minguar as manifestações com essa desculpa esfarrapada de que aglomerações, que podia pegar o coronavírus. Droga, acabei falando a palavra. Eu devo ter falado várias vezes durante o vídeo, né? Mas enfim, o vírus China, né? Ele não deu certo. Manifestações foram um sucesso. Graças a Deus, eu estive lá. E agora nós demos um recado ao seu Nhonho e ao seu Batoré de que não será tolerado essas
autoritarismos e essas tentativas de tomada de poder. E tivemos a Pasquales aí, né, pedindo para o seu presidente renunciar, dizendo que arrependeu-se do voto. Uma coisa muito ridícula, né, considerando que essa criatura nunca foi uma aliada. Como é que você se arrepende do seu voto, criatura? Você fez voto útil, você mesmo admitiu isso. Então, se você fez voto útil, você fez um voto para não ter o PT. Então como é que você está arrependido? Você ia preferir votar no Haddad, então? É brincadeira um negócio desse. Mas enfim, você vê que é uma desproporção muito grande, já querendo fazer com que fechar escolas. A UFRN aqui no Rio Grande do Norte já anunciou que vai fazer, vai suspender as aulas por tempo determinado. Há uma cogitação que funcionários também sejam suspensos, isso se não, os setores também não seguirem sair, aulas sendo suspensas. Tá de brincadeira comigo, né? Eu vi inclusive um post, acho que foi do Osmar Terra, o ex-ministro Bolsonaro, falando que isso é uma incoerência. Você tem lá as crianças, adolescentes não tendo aula, eles vão para outros lugares, eles vão lá curtir no shopping com os amigos, eles vão fazer com que seus pais tenham que ficar em casa para cuidar deles, aí talvez eles não possam trabalhar. E aí tudo isso associado a fechar vários estabelecimentos comerciais, diminuir a atividade econômica, você vai matar a economia de vários países, incluindo o Brasil. Então é uma histeria criada pela China, por vários países que estão, por efeito manada, entrando junto nessa onda, e o Brasil vai sendo prejudicado no processo. Eu espero sinceramente que o Brasil não caia nessa armadilha. Vai ter governador ou outro aí fazendo essas determinações, reitores de universidades, alguns estabelecimentos comerciais cancelando expedientes, aulas, que seja, saia com eles. Mas que o governo não cometa o erro de fazer esse tipo de coisa. Pé no chão, porque sim, há uma doença. Antes que você venha para furado de que eu estou dizendo que não existe corona, obviamente existe, mais uma vez eu falei a palavra, existe esse vírus sim. Agora, você tem pessoas morrendo diariamente de várias causas diferentes e o pessoal não está nem aí. E aí vem um vírus, só porque é um vírus novo, com uma mortalidade um pouquinho maior do que a gripe normal, ou talvez até um pouco maior do que eu espero, e o pessoal faz um alarde com o fim do mundo. Calma lá, não é bem assim, não vou cair nessa. Desse jeito vocês vão fazer as pessoas morrerem do mal do século, que é a ansiedade e a depressão, isso sim, matando pessoas todo mês, porque as pessoas elas vão ter síndrome de pânico, elas vão ter ataques depressivos, vão ter surtos psicóticos, as pessoas inclusive se aposentam prematuramente por causa dessas coisas, envolvem doenças somáticas. Isso é um mal muito pior, e esse pânico causa isso. Vocês da mídia, vocês políticos que de centrão, da esquerda, esses limpinhos aí, de novo, o MBL, que também ficam fazendo a mesma coisa, parece um ataque orquestrado, ficam colocando essa histeria no Twitter. É uma vergonha que esses caras falam. Vocês são culpados pelo pânico que vocês estão gerando. Vocês são os irresponsáveis, não é o presidente por ter apertado a mão dos manifestantes que estavam só demonstrando apoio. Ele não convocou manifestantes, ele não chamou a manifestação, pelo contrário, ele fez um pronunciamento para a pessoa repensar, não foi nem dizendo para não fazer, mas também não disse para fazer. E ele foi lá, atendeu o chamado deles, cumprimentá-los como um presidente, como presidente deles que ele é. Só isso. E vocês estão implicando com essa bobagem. Enquanto isso, o seu Dória, o seu Alcolumbre e o seu Maia estavam numa reunião de mais de 1.000 e tantas pessoas, numa sala fechada, porque as manifestações eram no ar livre, então é menos propenso a pegar a enfermidade. E lá eles estavam a portas fechadas. E parece que havia um jornalista no meio que estava contagiado, né? Mas enfim, hipocrisia a gente vê por aqui. Então curte, compartilhe, se inscreve no canal. Verdade é uma só. E eu tenho uma coisa planejada para o futuro. Não pense que a abertura do Pink Cérebro foi o fim das minhas empreitadas no ramo das paródias. Tenho mais outras coisas preparadas e já vou anunciar. Valeu!